Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História em que vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Guerra Fria, sobre as características, conflitos e esse grande conflito que permeou toda a segunda metade do século XX. Qual é o objetivo da aula de hoje? É justamente compreender o período da Guerra Fria em que os Estados Unidos e a União Soviética se esforçaram para uma coexistência pacífica, um período sem grande agressividade entre eles, mas que ainda houve bastante conflito. Tá? Você lembra quem foi Joseph Stalin e como se caracterizou o seu governo na União Soviética? Você lembra o que foi a doutrina Truman, essas duas grandes personalidades históricas do século XX? Bom, Joseph Stalin governou a União Soviética entre 1924 e 1953. Foi um governo totalitário, quase que aos mesmos moldes que o governo nazista alemão, tá? Marcado pelo controle estatal e pela perseguição rigorosa dos opositores políticos de Stalin. Já a doutrina Truman é o nome dado à política externa dos Estados Unidos durante o início da Guerra Fria, de combate ao comunismo em todas as partes do planeta Terra. Então, esses dois nomes a gente aborda bastante. Você já ouviu falar dos crimes praticados durante o stalinismo na União Soviética? Quais mudanças a morte de Stalin em 1953 provocou para o país? O processo de industrialização da União Soviética foi um processo muito caro para o povo russo e para os seus estados satélites. Como aqui nós temos uma vítima do Holodomor, numa rua da cidade ucraniana de Kharkovia, tá, em 1932. Isso aqui é uma vítima da fome, que justamente o Stalin estava impedindo os alimentos de entrarem na Ucrânia. Por quê? Para tentar enfraquecer aqueles que se opunham a ele e estava exportando esse alimento para poder industrializar a União Soviética. Aqui no Paraná nós temos a colônia de Vitmachur, localizada em Palmeira, no Paraná. Ela foi formada por imigrantes alemães menonitas. Muitos dos imigrantes que formaram essa colônia viviam na União Soviética, em terras soviéticas, e fugiram do processo de coletivização das terras levado a cabo por Stalin a partir dos anos de 1920. Então eles vieram foragidos do projeto de coletivização do campo, em que o Stalin queria fazer o campo ser estatal também, ser propriedade do Estado. E ele vai impor aí uma grande ditadura stalinista. A opressão às nacionalidades não russas que viviam na União Soviética. Vamos lembrar que a União Soviética é um país gigantesco e envolvia vários grupos de população que tinham lá dentro. Grupos culturais, grupos étnicos. O Stalin ele vai impedir as línguas nacionais e as culturas nacionais. Você só podia aprender russo e só podia cultuar feriados russos e a história da Rússia. Ele vai, então, oprimir todas as minorias. E se você não fizesse isso? Você vai sofrer algumas punições bem pesadas. Uma delas, o Holodomor, que também é chamado de genocídio ucraniano, a grande fome da Ucrânia, que já falei para vocês, entre 1932 e 1933. Esses dois eventos criaram milhões de mortos. Você vai ter julgamentos sumários, os expurgos, tribunais que já condenavam à morte imediatamente e que, na verdade, não era nem julgamento justo, sem ter realmente direito a advogados. Tá? E os inimigos enviados para os gulags. Aqui estava uma punição muito pesada. O gulag eram campos de trabalho escravos, em que as populações eram enviadas para lá e elas trabalhavam passando fome e elas faziam um trabalho pesado o dia inteiro. O Stalin vai investir tanto na construção desses gulags que você vai ter um verdadeiro arquipélago de gulags na União Soviética. Então, eram vários, mais de 40, que ficavam responsáveis por trabalhos bastante complicados, como, por exemplo, trabalhar na Sibéria coletando madeira, trabalhar em minas de carvão, que são serviços bastante perigosos. Tá? Isso aí vai caracterizar o desenvolvimento econômico da União Soviética também. E aqui nós temos prisioneiros trabalhando de forma escravos na construção de um canal no Mar Branco. Tá? Então você tem tudo isso aí imposto pelo Stalin. Tá? Só que, como tudo na história da humanidade, Stalin morreu. Em 1953, o Stalin morreu. Tá? Houve mudanças tanto na política interna como nas relações com o Ocidente, depois da morte de Stalin. Isso que depois de um vazio de poder de 2 anos, ascendeu um novo governante ao poder na União Soviética. Esse cara é o Nikita Khrushchev, como novo dirigente máximo. E esse cara vai trazer uma nova visão, uma nova política para a União Soviética.
Ele vai prometer o aumento da produção de bens de consumo, isso aí para melhorar o padrão de vida do povo soviético, e ele vai prometer o abrandamento das perseguições, que ele vai perseguir menos. E em 1956 ele choca o mundo. Durante o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev ele pede a palavra e ele apresenta um relatório descrevendo os crimes cometidos durante o período stalinista. Trabalho escravo, fome, as exportações de alimento com o povo passando fome. Isso aí chocou o mundo inteiro e chocou também os partidos comunistas ao redor dos planetas. Teve partidos aí que racharam daí com Moscou. Né? E Khrushchev buscou, então, desconstruir aquela visão mistificada que você tinha do Stalin, que ele era visto como um grande líder, um grande herói, um grande administrador, aquela propaganda totalitária que ele fazia em torno da sua própria pessoa. Como a gente pode ver aqui nesse pôster de Stalin exibido em um evento em Leipzig, em 1950. Não dá para ler inteiro, mas está em alemão aqui. O melhor amigo das crianças. Olha só, esse criminoso... ele fazia propaganda de que ele era o grande amigo das crianças. Mas vamos aí para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Leia a frase a seguir. Stalin descartou o método de luta ideológica, substituindo-o pelo sistema de violência administrativa, perseguições em massa e terror. O que Khrushchev pretendia ao denunciar os crimes stalinistas? Vocês vão ter aí um tempo para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? O que Khrushchev pretendia ao denunciar os crimes stalinistas? Bom, aqui está a minha sugestão de resposta para vocês. Khrushchev, ao denunciar os crimes stalinistas, pretendia desconstruir o culto a Stalin e o tipo de política por ele construída. Apontava para um socialismo com características menos autoritárias e sinalizava para mudança na vida social, melhoria nas condições dos trabalhadores e um abrandamento nas perseguições políticas aos seus opositores. Então, tudo isso vai fazer parte do projeto de governo de Khrushchev. Mas será que ele vai sempre conseguir seguir isso aí? Tá. Então, ao contrário de Stalin, ele vai adotar uma política diferente com a sociedade capitalista. Ele vai chamar de coexistência pacífica. Tá. Então, ao contrário de Stalin, que tinha uma política centralizadora e de confronto com o Ocidente, Khrushchev apostou em uma coexistência pacífica de modo a abrandar a corrida armamentista e também a corrida nuclear. Lembra que tudo isso aí tem custo, construção de armas nucleares, construção de satélites. Apesar desse novo direcionamento, as relações entre os dois blocos continuaram tensas, por conta da aproximação da União Soviética com o Terceiro Mundo. Nesse período, a União Soviética vai tentar expandir ideologicamente o seu socialismo para outros países, se aproveitando, por exemplo, da descolonização que estava havendo da África. Tá? Isso aí vai gerar novos conflitos entre o bloco capitalista e o bloco comunista. Então, a coexistência pacífica e a aproximação da União Soviética com os movimentos de libertação nacional no Terceiro Mundo animou movimentos reformadores nos países submetidos à influência soviética. Revoltas antissoviéticas passaram a ocorrer na Polônia e na Hungria, mas que foram reprimidas, revelando os limites dessa coexistência pacífica. Como assim? Quando o Khrushchev falou, vamos dar uma reformada no socialismo, vamos abrandar um pouco esse regime, vários países do leste europeu se animaram com a possibilidade de também abrandarem os seus regimes, também aliviarem os seus regimes. Isso gerou revoltas, mas o Khrushchev, se usando do Pacto de Varsóvia, não permitiu isso, como por exemplo aqui no Levante húngaro, na Hungria, tá? Em que nós temos tropas soviéticas, os tanques do Pacto de Varsóvia, invadindo a cidade e acabando com as rebeliões que pediam para um socialismo mais humano, menos ditatorial. Tá? Então, internamente, a União Soviética mantinha ainda um firme controle sobre os países do bloco socialista. Aqueles países que a gente chama do socialismo real, países do leste europeu. Isso utilizando dessa grande aliança militar que, na verdade, submetia todo mundo às vontades de Moscou, que era o Pacto de Varsóvia. Mas vamos aí para mais uma atividade. Esse aqui é um texto de um discurso do Nikita Khrushchev quando ele foi visitar o presidente americano nos Estados Unidos. Foi o primeiro líder soviético a pisar em solo nos Estados Unidos. Não duvidamos um instante que os notáveis cientistas, engenheiros e trabalhadores dos Estados Unidos conseguirão plantar o seu estandarte na Lua. O estandarte soviético será um velho habitante da Lua, receberá o vosso, e os dois viverão em paz e amizade, como nós dois deveríamos juntos em paz e amizade sobre a Terra. Após ler o texto, que conclusões podemos ter sobre a ideia da coexistência pacífica? Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram interpretar esse célebre discurso do Khrushchev? Eu tenho aqui uma sugestão para vocês de resposta. No discurso, Nikita Khrushchev demonstra as pretensões de uma coexistência pacífica entre os blocos socialistas e capitalistas, enfatizando ainda um outro acontecimento típico da Guerra Fria, que foi a competição da corrida espacial entre os dois blocos. Essa corrida espacial que a União Soviética saiu na dianteira, mas que os Estados Unidos logo vai correndo atrás e se apressa a ultrapassar a União Soviética. Mas nem tudo isso aí foram só pazes, tá? O momento de maior perigo, um dos momentos de maior atrito da Guerra Fria aconteceu no ano de 1959, durante o governo de Khrushchev. O que ocorreu? Houve uma revolução na ilha de Cuba, uma ilha que fica na América Central, muito próxima dos Estados Unidos, bem pertinho dos Estados Unidos. Tá? Essa revolução levou ao poder Fidel Castro. E o Fidel Castro, ele não vai ter o apoio dos Estados Unidos e ele se aproxima, então, da União Soviética, instalando em Cuba um regime socialista. Isso foi muito grave para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre teve a América Central e a América do Sul como a sua área de influência, como o seu território privilegiado. De repente, uma ilha quase na costa dos Estados Unidos, muito próxima dos Estados Unidos, se tornou a área de influência da União Soviética. Esse fato aí vai gerar muito conflito entre os dois, mas uma coisa vai agravar em muito isso, que é o quê? O governo cubano vai permitir a instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha. Isso vai gerar um grave conflito. Tá? Não só Cuba tinha virado para o lado soviético, como Cuba estava permitindo construir armas de destruição em massa e deixar no seu território bem ali, no ladinho, bem perto dos Estados Unidos. Essa foi uma das grandes crises que ocorreu no período do governo Khrushchev. Certo? Mas vamos aqui para mais uma atividade nossa. Khrushchev se distanciava da tradicional ênfase na defesa do território soviético, tentando exportar os ideais revolucionários além do limite da segurança diplomática. Quais ações tomadas por Khrushchev colocaram em teste a segurança diplomática nesse período? Vocês têm um tempinho para pensar e eu já respondo.
Então, alunos, conseguiram responder? Aqui está a minha sugestão de resposta sobre quais ações tomadas por Khrushchev colocaram em teste a segurança diplomática. Foi o apoio da União Soviética com o Terceiro Mundo, o projeto de descolonização dos países africanos e também países asiáticos, especialmente com Cuba, que gerou a crise dos mísseis em 1962. Com essa tentativa de instalação de mísseis soviéticos, que teve daí uma resposta diplomática dos Estados Unidos, os mísseis nunca foram efetivamente instalados, mas justamente porque houve uma grande pressão. Mas retomado, o que nós vimos então na aula de hoje? Com a morte de Stalin, em 1953, houve mudanças na política interna e externa da União Soviética. Os crimes cometidos durante a ditadura stalinista vieram à tona. E o sucessor de Stalin, Nikita Khrushchev, buscou fazer uma política de aproximação com o Ocidente, chamada de coexistência pacífica. Mas vamos lembrar que essa política também tinha seus limites. Mas agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima!